Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando Matheus a Grito. Gente, no final tudo termina em bolo. E tem alguém que sofre mais do que confeiteira, gente? A minha tia, por exemplo, era confeiteira e eu já vivi várias crises de ansiedade junto com ela, né, gente? Quando chega aquela encomenda de bolo e vem aquele desespero, aquele pânico, o cliente nem sempre tem razão. E hoje em dia está muito comum na internet, desde a época da pandemia, as confeiteiras se filmando, principalmente no TikTok, compartilhando histórias, compartilhando encomendas, algumas vezes até absurdas, encomendas que incluem até testes de gravidez no meio do bolo e coisitas, algumas cositas más. Vamos mostrar aqui pra vocês e a gente se pergunta: será que todas elas são verdade? Não sinto verdade em você, acho você sim incoerente. Porque, gente, eu acho que ultimamente tem virado o novo história de pescador, agora é história de confeiteira, porque é tanta história absurda de confeiteira que a gente veio através desse vídeo fazer uma investigação. Será que elas realmente são verdade? As confeiteiras realmente sofrem tanto assim, coitadas, né? Ou algumas delas estão dando uma pitada ali, uma incrementada na história, né? Pra trazer o sabor não apenas do bolo, mas um sabor no bolo. Não. Um sabor não apenas no bolo, como na história também, né? A gente já sabe, né, que a vida de confeiteiras não é fácil, né? É bem complicada, é bem sofrida, são muitas encomendas pra cumprir. Então a gente reuniu aqui algumas das confeiteiras mais badaladas. Inclusive, recentemente, né, pra gente trazer esse assunto, é bom lembrar que tivemos um vídeo de um cara, um confeiteiro, né? Porque não apenas confeiteiras, são confeiteiros, confeiteiras, confeiteires. Confeitaria é para todos. Para todos. Tivemos também um confeiteiro, gente, que compartilhou uma história dele, que o cliente pediu um bolo de clorofórmio. Eu não sei por que o cliente pediria um bolo de clorofórmio. Ele disse que ele entendeu cloriforme fecal. Esse escate é meu. E aí ele fez o bolo errado, né, gente? A cliente mandou devolver o bolo que eu fiz no tema errado. A cliente entrou em contato comigo por ligação pedindo um bolo de notas musicais. Porém, nesse dia a ligação estava muito ruim. Eu entendi que ela falou coliformes fecais. É até um pouco estranho e repeti pra ver se era isso mesmo. Ela disse que era. Causou muita revolta no cliente, porque levantou suspeitas das pessoas de: nossa, será que é verdade isso? Ou será que ele talvez está mentindo? Será que realmente aconteceu uma coisa tão absurda assim? Porque a gente tem coisas ainda mais absurdas do que essas. Antes da gente entrar nas mais absurdas de todas, né, gente? É bom a gente lembrar uma grande confeiteira dos tempos modernos e da internet, que é ela, né, gente? A Magnânima. A mais maravilhosa, a mais gostosa, a mais perfeita, a maioral. A Babi, do canal da Babi, né? Curiosamente, descobrimos que o nome da Babi, gente, é Tamires. Então eu não sei de onde vem a Babi, né? E quem sou eu? Esse segredo eu não conto pra ninguém. Vocês sabem que me adoram. Beijinhos. Babi! Talvez fica mais interessante, né? Bolos da Babi, Bolos da Tamires. Fica uma sonoridade mais gostosa. Eu prefiro comer o bolo da Babi do que o bolo da Tamires. Nada contra a Tamires. Nada contra a Tamires, que é a Babi, né, gente? Mas eu, particularmente, me apetece mais falar bolo da Babi. E ela tem várias histórias na internet muito curiosas, né, gente? Ela sempre conta coisas muito absurdas que acontecem nessa vida de confeiteira. Uma delas, inclusive, que é um dos vídeos que viralizou dela, gente, é dela desabafando. Ela não tá nem fazendo uma receita, porque eu amo isso da Babi, que às vezes ela faz uma fofoca no meio da receita. Às vezes a receita fica em segundo plano. É, né? às vezes ela fala, e aí ela me chutou, agora você coloca farinha. Eu amo demais. A Babi serve muito entretenimento pra gente, muito bolo gostoso também. E saiba que não. Mas ela viralizou com esse vídeo que ela desabafou sobre uma humilhação que ela recebeu, né, gente? A mulher comeu o bolo dela e cuspiu na frente dela. O momento da venda. Vamos ver o momento da venda dessa cliente que humilhou a Babi. Coitada, gente. Sofreu mais do que Jesus. Gente do céu, se o soluço não tivesse passado, o soluço ia passar agora. Naquela hora lá. Sabe o que essa mulher fez? Quanto que é? Eu falei assim, é R$5. Ela, R$5? Falei bem desse jeito. Falei, que eu não sou de corrigir ninguém não, gente. O pessoal fala R$5. Ai, eu não sou de corrigir ninguém, não. Agora que eu descobri que ela é uma cliente estúpida que me humilhou, e agora eu vou corrigir sim. Tô aceitando. Beleza, ela me deu R$5, gente. Daqui a pouco a mulher, é aquela embalagem que eu mostrei pra vocês, que ela abre na hora, assim, com uma facilidade. Essa mulher deu uma colherada no pote. Aqui tá o pote, ó. Eu adoro que a Babi, ela gosta de me mostrar, né, na prática. Né? Ela faz toda a atuação, ela faz toda a reconstrução do momento. Pegou a colherzinha dela, fez.
cuspiu no lixinho, gente, meu bolo. Cuspiu no lixinho dela lá. And the Oscar goes to... Babi! Nossa, que bolo ruim é esse, menina? Bolo velho doce? Bolo velho doce. Ela... Algumas pessoas não acreditam nas histórias da Babi, enquanto outras pessoas que vivem nesse universo da confeitaria, a gente fala que realmente existem muitos clientes assim. Eu acho que realmente existem muitos clientes assim. Eu quero saber de vocês. O que vocês acham? É um exagero? É mentira? É verdade? Já passaram por isso sendo confeiteira? Conta que, principalmente se você é uma confeiteira, e você já passou por histórias como essas. Eu, particularmente, gente, é um momento terrível, mas que bom que transformou numa história de humor, né? Pra gente poder ver no YouTube. Quem faz o palhaço sorrir? Me diverte bastante ver o sofrimento alheio contado dessa forma. Mas é claro, né, gente, que essa história tem consequências. Quis me devolver o bolo, e também não quis o dinheiro dela de volta, e pegou e falou assim que ia dar pra filha dela, não sei o que, não quis me devolver o bolo e guardou nessa portinha aí. Gente... Sair dali. Aí também, né, gente? Não gosta do bolo. Cospe o bolo, mas também não quer devolver. Mas ela pagou pelo bolo ruim, mas ela vai comer, ué. Ah, ela pagou pelo bolo? Eu entendi que sim. Ah, tá. Pensei que ela não queria pagar. Deixa eu voltar aqui pra ver. Eu entendi que a Babi ofereceu o dinheiro de volta e a mulher não quis e ficou com o bolo. Ah, tá. Mas aí também, minha filha, então... Um beijo pra você. Engasgue com esse bolo. Mas é porque a confeiteira leva muito pro lado pessoal quando o cliente não gosta da não apenas confeiteira, né? Culinária no geral. É. Por isso, né, que tem a tão falada história de se você reclamar da comida, a comida vai voltar cuspida. Porque depois da gente falar aqui no canal, muitos cozinheiros e cozinheiras falaram que realmente vou cuspir sim. No caso da Babi, é que a mulher foi levemente indelicada, né? O pior de tudo, ainda compara com a receita de outra pessoa. Tem gente, realmente, gente, que eu acho que a violência é a solução. Às vezes a violência é a forma melhor de dialogar com a pessoa. Porque ela mandou ela pegar a receita com outro confeiteiro. Teoricamente, segundo essa pessoa, fazer um bolo melhor do que o da Babi. Outra banca que eu fui, de batata frita, falou pra mim assim: nossa, Babi, você tá nervosa? Eu falei assim: olha, amiga, tirando o soluço que eu tive ali agora há pouco, essa mulher que me tirou do sério agora. Ela, por quê, Babi? O que aconteceu? Eu falei: fui vender um bolo pra ela abriu o bolo. Ah, gente, nem esqueci de citar ainda. Sabe o que a mulher falou? Esse bolo é muito ruim. Agora um rapazinho que passa vendendo um bolo aqui de prestígio, prova o bolo de prestígio com ele e pede a receita pra ele. Eu olhei pra cara dela e falei: não preciso pegar de receita com ninguém não, eu me garanto nos meus bolos. Ela... Não, gente, mas aí também, né? Então compra o bolo dele, não compra o bolo dela. Ai, sabe, eu acho que em qualquer profissão esse tipo de coisa, esse tipo de argumento de cliente, sabe? Ai, nossa... Meu, você não me viu nervosa, meu. Realmente, tem cliente que tem que apanhar. Me desculpe. Igual quem vem, por exemplo, vou falar também aqui do canal também. Agora, nós temos 2 canais aqui no YouTube, né? Inclusive, se você não segue o nosso segundo canal, temos o canal que é o nosso canal de cortes de lives. Que são vídeos mais simples, mais orgânicos. E toda hora chega alguém lá, um abençoado, e fala: ai, tô achando os vídeos aqui muito simples. Gente, mas são 2 canais, a gente tá fazendo vídeo extra. Se você gosta dos vídeos desse canal, então por que você não gosta do outro? O que você tá fazendo lá? A gente recebeu um comentário da pessoa falando assim: porque a gente fez a live aqui no YouTube, né? E aí ficou a live salva no YouTube, aqui no nosso canal. Aí a pessoa falou: nossa, vocês postaram um vídeo inteiro sem edição, me desinscrevendo, vocês estão muito preguiçosos. Barraco! Mas aí a pessoa, que ela é burra, então, né? Um beijo, um beijo pra você, até breve. Não dá pra entender, sabe? Não dá pra entender. É porque eu acho que tem pessoas que elas acham, tanto nesse caso aqui da cliente da Babi, que tudo é feito para ela. Tudo tem que ser feito para elas. E quando não é, se ofendem. Mas vai que o bolo tava muito doce mesmo, né? A gente não provou o bolo, tem isso também, né? Imagina se o bolo tava horrível, se o bolo tava azedo. Era só assim, açúcar. Nada contra os bolos da Babi, eu nunca provei. Nem eu. Inclusive, eu amaria provar os bolos da Babi, gente. Gostaria de ter vários aqui pra gente degustar. Mas qual é a lição que fica no final dessa história da Babi? Tem que, olha, se apegar muito com Deus mesmo antes de sair de casa e ir pro vale tudo, né? Parece que a gente tá indo... Se apegar muito com Deus. Essa é a lição. Tem que se apegar muito a Deus, é isso, gente. Boa sorte. Quem puder ajudar, é isso que fica de lição. Ela não chama a cliente também de cachaceira? Tem uma hora que ela chama a cliente de cachaceira, que a cliente vende várias bebidas lá na banquinha dela, acusa ela de cachaceira e de alcoólatra, tá? O uísque, né? Tem o uísque, pinga, tem várias coisas assim. E o pernil. Ela vende cachaça também. Essa mulher tem uma cara de cachaceira. Nada contra os cachaceiros, tá, gente?
Mas, né, depois da gente falar aqui da Babi, que é um grande ícone da internet, já falamos ela no canal antes, vamos falar de outras confeiteiras, porque a Babi, ela tá muito no YouTube, outras confeiteiras estão bombando muito no TikTok, como é o caso da Confeitaria da Lê. Gente, um festival de fics, gente, é muita mentira mesmo, umas histórias inventadas, Várias fake news. e que, sinceramente, gente, que delícia, porque a gente fica vendo, né, porque normalmente você vê um único vídeo passando, né, na sua timeline, e você pensa, gente, mas que história absurda é essa? É porque o TikTok vale tudo pela audiência, né? Vale tudo. E é isso, sabe, né, gente? Cada um trabalha com as armas e com os bolos que tem à disposição. E com os alfajores também. No caso da Confeitaria da Lê, ela contou uma história dos 200 alfajores que foram devolvidos pelo cliente. A gente não tem nenhuma fanfiqueira. Não tem nenhuma fanfiqueira. Não tem nenhuma confeiteira. Mais fanfiqueira do que a Lê. Ela viralizou recentemente, gente, com esse vídeo que ela faz a devolução de 200 alfajores porque o cliente falou, ah, mas não é alfajor. E realmente, gente, não é alfajor mesmo. Parece uma delícia? Parece. Parece delicioso? Parece. Mas não é o que o cliente pediu. Mas não é um alfajor, né? O alfajor é um outro tipo de doce, né? Com outra composição, tudo diferente, né? É outra coisa, Tudo, né? é completamente diferente. Dá pra ver que tem uma inspiração no alfajor, mas é outro doce. Mas aí ela vai lá e conta, né? É quase uma versão pirata. É. 200 desses, gente. Enfim, quando eu cheguei pra entregar, ela olhou assim e falou, mas isso não tá parecendo alfajor. Aí eu falei, é assim que eu faço o meu alfajor. E então ela abriu um, partiu e falou que isso era simplesmente bolacha com recheio. E eu fiquei assim sem reação. E ela foi logo falando que ela queria o dinheiro dela de volta e que eu pudesse levar esses doces de volta, que não era desse jeito que ela queria, não. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse tanto de alfajor? Só que eu sou um tipo de pessoa que eu fico sem reação. Eu só falei, e voltei pra casa. O roteiro é ruim no argumento, na maneira como ele apresenta a personagem e a situação. É ruim na estrutura, é ruim no desenvolvimento, no encadeamento e é pavoroso nos diálogos. Mas ela vai um pouco além, porque não é apenas o vídeo do alfajor, gente, ela tem outros vídeos como o vídeo do bolo que foi feito para o presidiário. A cliente me encomendou um bolo para levar na cadeia e eu quase fui presa. Ah, isso é bom demais, porque a mulher encomendou um bolo para, né, levar para o seu marido preso. Arrume Aquabaldo preso comigo. Essa cliente me encomendou um bolo, não me falou pra onde que era, né? Até porque eu não preciso saber. Ela me encomendou um mini bolo pra comemorar o aniversário do noivo dela. Só que o que eu não sabia era que o noivo dela estava preso. Mas até aí tudo certo, cada um com seus B.O. Fiz o bolo tudo certinho, era um mini bolo que coloca na caixinha e tal. Fiz tudo certinho e entreguei. Só que a mulher, no meio do caminho, decidiu injetar um pouquinho de droga. Isso de acordo com a confeiteira, né? De acordo com a confeiteira. Decidiu injetar um pouquinho de droga no bolo. No dia seguinte, eu fui chamada na delegacia. Vocês acreditam que a cliente teve coragem de colocar droga dentro do bolo? Pois é, a polícia encontrou e aí eu fui chamada na delegacia. E levar pra prisão. E aí, além de tudo, ela, a confeiteira, segundo o próprio vídeo dela, foi chamada pra delegacia pra depor. Agora, por quê? Adivinha onde nós estamos? Na delegacia! Porque eu fiz um bolo. Só que, né, a gente averiguando a situação, descobrimos que, segundo o Jus Brasil, você só pode entrar em um presídio com bolo simples, sem cobertura, o que não é o caso do bolo da Confeitaria da Lê. Ou seja, ficou incongruente a história. Está incongruente a história ou é a justiça que não fez a devida... Não, fez, porque levou ela pra delegacia, Aí né? encontrou a droga. O ponto principal pra mim, por que a confeiteira foi chamada pra depor? Isso pra mim é o ponto principal. É inacreditável, da confeiteira. Ela vai explicar lá, ela vai, eu fiz um bolo. Porque, imagina, a mulher vai falar, não, eu pedi o bolo pro meu marido e aí eu descobri aqui na prisão que a confeiteira decidiu A farinha não era farinha. Injetar droga no bolo. Dizem que vão legalizar a erva da Jamaica. Ela também fez, gente, um outro bolo com um teste de gravidez, porque tudo de ruim que pode acontecer com o ser humano acontece com a Lê. Ela fala que ela descobriu que ela tava grávida havia um mês, gente, e que olha só, o marido tinha uma amante. A amante do marido pediu um bolo para ela, para, segundo ela, atazanar a vida dela. Coloquei um teste de gravidez dentro do bolo da amante do meu marido. Há mais ou menos um mês eu descobri que eu estou grávida. E logo depois eu descobri que o meu marido tem um amante. E ele me pediu perdão, prometeu que isso não iria acontecer mais, e eu grávida não tive outra escolha a não ser aceitar. Só que essa semana a amante dele me encomendou um bolo. E
E isso tudo enquanto ela faz o bolo, o vídeo, né? A confeitaria, né? Só falta passar a receita, né? Falando, agora você coloca aqui a ganache, enfiando o saquinho lá dentro do bolo, né? Que poderia ser um saquinho de droga que ela mandou pro presídio. Olha o verso fechando lá no último. E eu pensei em não aceitar, mas eu achei desaforo e resolvi aceitar. E pra completar, semana passada eu peguei mensagens dela no Instagram do meu marido. E enquanto eu estava fazendo o bolo, me subiu uma raiva. E então eu decidi pegar... Ela ainda não tinha decidido. Ela ainda não tinha decidido colocar o teste de gravidez lá dentro. No meio do bolo, ela sentiu uma raiva e decidiu. É o meu teste de gravidez e colocar junto com o bilhete dentro do bolo dela. Eu tenho certeza que ela me encomendou esse bolo só pra me pirraçar, mas ela vai ter uma surpresa que vai acabar com o deboche dela assim que ela partir o bolo. Ela não sabia que eu estou grávida, porque até o momento eu não tinha contado pra ninguém, mas agora ela vai ficar sabendo e em grande estilo. Em grande estilo. E a amante vai ser a primeira a saber da gravidez. Mas o que ela botou no bolo? Ela botou o teste de gravidez dentro do bolo com um bilhetinho. E o bilhete dizia: deixa meu marido em paz, estamos esperando um bebê. E ela não para por aí, gente. É tantas coisas que acontecem com a Lê. Inclusive, se vocês têm um barraco aí que vocês precisam de um bolo pra finalizar esse barraco, chamem a confeitaria da Lê. Porque ela fez também um chá de revelação um pouco diferenciado. Porque não é apenas, gente, um chá de revelação da criança, e sim um chá de revelação de quem é o pai da criança. What you got here, boy? What, the girl? What is it? What is it? A pessoa que chamou pra fazer esse bolo reuniu todos os pais, teoricamente, na festa, para fazer a revelação de quem é o pai. Uma Mia. Are you my father? Yes. How long have you known I'm your father? What? I'm your father! Gente, vocês iriam nessa festa? Se você fosse um dos pais, você iria nessa festa? E Mamma Mia eles foram, os três. A cliente me encomendou um bolo pra revelar quem é o pai da criança. E sim, que loucura, né? Fazer um bolo pra revelar quem é o pai da criança. Mas se a pessoa me paga, eu faço o bolo até de revelação de traição, não tem problema. Olha só, eu quero ver o bolo. Ela fez o bolo da amante, né? Ela fez o bolo da... Foi o próprio bolo dela que foi o bolo de revelação da traição. Bem que mal tem, né? Então, essa cliente estava em dúvida de quem era o pai do filho dela. Ou melhor, da filha. Porque como vocês viram aí, a parte de baixo tem uma camada de chantilly rosa. Ela ainda vai revelar o gênero da filha também. Ah, é uma revelação dupla. É uma revelação dupla. É da criança e do pai também. Mas como que revela o pai? Ela, na verdade, ela falou que a revelação do pai ia ser na festa, não no bolo. Porque já ia aproveitar pra revelar que era uma menina. E quando ela me falou, eu achei que era até brincadeira. Até bolo pra divórcio eu já fiz. Agora pra revelação de quem é pai, foi a primeira vez. Mas enfim, fiz o bolo do jeito que ela me pediu. E pelo que fiquei sabendo... Bolo pra divórcio. Você abre o bolo e fala, quero me divorciar. O que é isso? Que é o bolo pra divórcio? Eu fiquei um pouco curioso com esse. Se for rosa, eu quero divórcio. Se for azul, eu quero continuar casada. O que é? Como é que você faz? Este bolo no final. Bolo, chá, revelação de pai. Aí tem em cima Thiago, Lucas, Carla Pérez, Pablo Vittar, Vanessa Camargo, Pedro. E uma frase: quem é o papai? Ai, eu queria tanto estar nessa festa. Eu queria comer desse bolo nessa festa. Isso que é uma festa boa, sabe, gente? Ninguém me chama pra uma festa divertida dessa. Pensa a criança quando nascer e for ver as fotos do chá de revelação dela. Pensa, mãe, parece... Não. I don't care if you slept with hundreds of men. Temos também o ovo de Páscoa recheado de dinheiro da Eva Cakes, né? E eu quero saber de vocês, esse daqui vocês acham que é real ou é fake? Ela recheou o bolo com R$1.000, né? Como o cliente queria, pra presentear a namorada. O cliente me pediu pra colocar R$1.000 no ovo de Páscoa. Literalmente um ovo de milhões. O ovo de milhões. O ovo de milhões não, né, gente? O ovo de milhar. Muito importante estudar. A namorada dele, então ele me entregou o dinheiro e mandou eu fazer um ovo de Páscoa. Eu fiz um ovo normal, porque ele queria que eu fizesse um ovo simples, o mais simples que eu pudesse fazer. Mas ele quer o ovo mais simples, pagando recheado com R$1.000, realmente acabou com todo o orçamento dele, né? Poxa, se é pra rechear de R$1.000, então faz um ovo, né? Mas é porque eu acho que não tem como botar o recheio, né? Tem como? Com dinheiro? Ah, se vira. Pega notas de 200. Quantas notas de 200 precisa pra R$1.000? 5. Ai, que burro! Dá 0 pra ele! Fazer
pra que ela não desconfiasse que teria alguma coisa dentro. Então eu fiz um ovo bem simplesinho, eu usei a forma de 250 gramas. Enquanto o ovo fica pronto, eu vim organizando o dinheiro, contei, coloquei na sacolinha transparente, amarrei com um lacinho rosa, tirei o... Ah, depois eu ia pegar esse dinheiro tudo pra mim. A confeiteira? Você falou óbvio? Ah, você tá falando se você recebesse esse ovo. Não, pra quem recebeu o ovo realmente, né? Você vai devolver pra confeiteira? Agora, gente, se não pode ficar mais absurdo, pode sim. Porque a gente tem o tiramisu, olha só, né, a variedade. A gente tem ovo de Páscoa, tem bolos. Agora tem o tiramisu recheado com o bilhete da mulher querendo sentar. Aí ela mandou o tiramisu pro cara. Imagina o cara comendo o tiramisu e de repente ele encontra o bilhete falando: eu quero sentar em você. Eu botar uma calcinha pequenininha branca, botar meu bundão na tua cara. Tu não vai fazer isso não. Sim, isso aconteceu também. Teoricamente, né? O Matheus, né? Não eu, mas o Matheus das Aventuras de um Gordo, que é um confeiteiro no TikTok, que ele tem um conteúdo diverso, gente. Tem receitas, tem vídeos sobre rotina dele, tem vídeos sobre emagrecimento dele e também, por que não, algumas supostas fix. O dia que minha cliente pediu para enviarmos uma cartinha mais 18. Eu sou o Matheus e agora eu vou te contar essa história. Pra quem não sabe, nós tínhamos uma confeitaria em casa. Minha esposa preparava os pedidos e eu fazia as entregas. Nesse dia, era umas 8 horas da noite e saiu um pedido no iFood. E na mesma hora já chegou uma mensagem. A cliente pediu para colocarmos uma cartinha para o boy. Pelo iFood, né? Eu fiquei até pensando, nossa, mas a menina não tem vergonha mesmo, né? Só que pelo iFood eu acho que dá até um anonimato quase, né? Porque você pode botar aquela mensagem no final. Quero sentar com força. E ela ainda fez aqui um tiramisu de banana. Você vê que eu acho que esse daqui não é o tiramisu em questão. Ele só fez pra gravar a fofoca. Mas esse aqui eu acho que não é um tiramisu isso. É um tiramisu. É uma banoffee. Parece uma banoffee. Ou será que... O Brasil também não respeita muitas receitas, né? O tiramisu ser de banana não tem nada demais. No Brasil a gente faz ovo de sushi. Mas eu acho que ele só tava contando uma história enquanto ele fazia outra receita. E dito isso... Macetaria demais isso daqui. É porque o TikTok também, as pessoas... todo mundo fica meio com déficit de atenção no TikTok, então quem faz o TikTok tem que juntar informações assim. Tem que incrementar. Você tem que trazer uma fofoca junto de um estímulo visual pra aprender. Para o boy dela. Até aí tudo bem, é bem comum as pessoas pedirem para escrever cartinha. Aí falamos para ela enviar, queríamos escrever e mandar junto com o pedido. Gente, ela mandou um texto enorme. Eu vou contar pra vocês as partes mais importantes. Na carta... Já é meio pouco mentira falar que ela mandou um texto enorme porque o iFood tem um limite de caracteres. É mesmo, é tipo uns 240. É menos que um tweet. Ela dizia o quanto ele era importante pra ela. Que esse doce era pra adoçar a noite dele, já que ele não poderia estar lá. E pasmem, no final ela dizia que estava com saudade de sentar nele. Ai, quero adoçar um saudade com a minha mãe. Toma! É bem docinha, vem se deliciar. Que horror. Imagina você comendo um doce e de repente, vontade de sentar. Aí você pensa, poxa, mas eu tô com a barriga tão cheia. Ai, não vai rolar não. Eu acabei de comer uma taça. Olha o tamanho dessa taça aí. Se eu tiramisu era desse tamanho, acabei de comer uma taça de 1 quilo de tiramisu. Como que o entregador leva essa taça? Pois é, e como é que chega isso na casa da pessoa? Porque é uma taça de acrílico com uma base super pequenininha. Como é que chega isso na casa da pessoa? O entregador tem que ir segurando a taça, né? E que não poderia estar lá hoje, mas no outro dia ele ia lá pra dar um baita de um chá nele. Ficamos chocados, mas a melhor parte vem agora. Infelizmente não vai caber nesse vídeo. Deixe seu like para a parte 2. Isso também agora, todo mundo faz. Olha só, gente, deixe seu like para a parte 2. Não, meu amor, agora você conta agora. Tá culpado! Você conta agora, porque eu odeio isso, porque aí eu entro no TikTok da pessoa e você desce, e você não sabe onde tá. Ou se tem, né? Ou se tem, sabe? E no caso dele, averiguamos e não tem parte 2. Então você pode fechar essa bosta! Fecha essa bosta! Então nós queremos saber, Matheus, por amor de Deus, mas a população está desesperada. É insuportável que a traição, a quebra de combinado, respeito, confiança, zelo, cuidado, continua sendo normalizada. Ela sentou ou não sentou? A história não acabou já? O que mais que ele pode Não, mas contar? ele falou, o melhor vem agora. Cadê o melhor? Eu quero saber. Ele vai inventar que foi ele que levou lá e que ele que sentou no cara. E foi assim, crianças, que eu conheci sua mãe. Outro caso muito viral foi o bolo de pulmão, né, da Amanda Castro. E também, gente, é uma conta que aparentemente, supostamente, tem muitas histórias que a gente fica na dúvida, assim, né? Não é possível que isso é verdade. Ela fez um bolo de pulmão para um fumante, né? Ai, que linda homenagem, né, gente? Que homenagem mais maravilhosa. Você é fumante, você tem um bolo de pulmão. Só que o bolo de pulmão que pediram, eu acho que chocou um pouco, gente, porque eu acho que não esperavam que o pulmão ia ser tão podre,
O pulmão regaçado mesmo. A cliente não gostou do bolo pulmão. Ela falou assim, queria um bolo pulmão com cigarro e tal. Que meu marido fuma há mais de 30 anos, eu queria que você fizesse um bolo pulmão. Aí eu, tá bom. Que homenagem é essa? Qual a principal característica do seu marido? Fumante. Ele fuma. Como que essa é a principal característica da pessoa? A principal característica dela é ser fumante? Mas é mesmo, né? Parando pra pensar aqui. Ó, uma coisa que a gente já foi acusado de fumantefobia no canal. Aí você pensa, né? A pessoa fuma há mais de 30 anos, o pulmão tá como? Preto. Aí eu fiz. Gente, o pulmão, ela escolheu o preto, mais preto dos pretos. Não é nem um pulmão assim, sabe, com uma chance de ainda ter recuperação. Agora é só transplante, não, o pulmão tá necrosado já. Tá carbonizado. Fiz o pulmão todo preto e tal, fiz os cigarrinhos de chocolate, coloquei no bolo. Aí a cliente veio, pegou, aí vai tudo numa caixa, né? Quando ela chegou lá na casa dela, ela começou a me mandar vários áudios falando que o bolo tava horroroso. A câmera dela entrou em pânico quando viu, porque o pulmão tava preto. O marido como se estivesse vendo um raio-x, né? Aí o marido ficou tão desesperado que até acendeu o cigarro pra desestressar. Não, parou de fumar. Imagina, talvez serviu pra parar de fumar esse bolo. Aí eu falei, mas se ele é fumante há muitos anos, o pulmão dele tá preto mesmo. Ela falou, mas quem é você pra fazer um pulmão preto? Eu tinha que fazer só o pulmão e o cigarro. Mas ela não especificou se ela queria um pulmão saudável. Existe uma diferença, peraí também. Aí eu falei, mas se ele é fumante, o pulmão tá assim. Aí ela falou, não. Gente, ela enfiando cigarros assim no pulmão. Ela apagando o cigarro. Já não basta ela ter feito o pulmão do homem preto, ela ainda tá enfiando cigarros no meio do pulmão. O que vocês acham? É de bom tom? É de mau tom? Aceitariam essa encomenda? Fariam essa encomenda pra ela? Agora nós temos um bolo que é um pouco mais irreverente, que é um bolo de frutas, gente. Não é um bolo nem assado, é um bolo de melancia. Gente, esse daqui é tão absurdo, é um supra-sumo da FIC, porque ele é um bolo que foi feito completamente de melancia e custou R$3.000. Eu faço esse bolo, se for pra isso eu abandono agora o que eu tô fazendo na minha profissão e vou começar a fazer bolo de melancia. De acordo com a confeiteira, né? De acordo com a confeiteira foi R$3.000. E a cliente não ficou satisfeita, porque ela achou que ela receberia um bolo de verdade, né? Porque quando você pede um bolo, você imagina um bolo, né? Melancia, isso não é um bolo. Não, melancia não é bolo. E como que esse mal entendido aconteceu? Tipo, eu quero um bolo, aí você entrega uma melancia e fala, mas você que não entendeu direito. Mas não entendeu o quê? Eu nem entendi um pouco direito. Essa também é da Amanda Castro. Ou seja, a gente ela não apenas faz bolos de pulmão, como também faz bolos de melancia. E ainda por cima, em 2 meses, depois de 2 meses, ela recebeu uma intimação da cliente por propaganda enganosa. Cliente do bolo de R$3.000 de melancia me processou. Gente, eu tinha feito um bolo de melancia de R$3.000, como eu tinha falado pra vocês. Aí o que aconteceu, né? A cliente eu fico imaginando, porque eu não sei nem se esses vídeos são dela, dessas pessoas mesmo. Eu fico imaginando a pessoa pegando e sentando e narrando uma história dessa na frente do celular. Eu não sei nem se a cara não queima de vergonha, se ela começa a rir. O bolo na minha rede social. E ela falou que queria exatamente igual. E no final ela viu que era melancia, ela fez o maior auê, porque ela achou que era um bolo de pasta que parecia uma melancia. Aí... ela tá falando que a cliente se confundiu, achou que era um bolo realista, né? É bem aquela coisa de é bolo ou não é? E passou 2 meses, chegou a intimação aqui. Eu fui processada porque ela falou que foi propaganda enganosa, que eu enganei ela, sendo que na descrição tava falando que era frutas orgânicas. Ela falou que a minha obrigação era ter explicado e tal, falou que eu agi de má fé, um monte de coisa. Aí saiu, fui lá pro juiz. Gente, eu fui tão maltratada. O juiz olhava pra minha cara, sabe? Tipo, o que essa foto? Não apenas a cliente foi escrota, o juiz também. O juiz também, daqui a pouco ela tá sendo processada pelo juiz. O que ela tá fazendo aqui? Gente, eles olham assim pra nossa cara como se a gente fosse nada, um snob, sabe? Aqui, gente, no final ainda tem aí na tela. Você já passou por uma audiência e se sentiu mal? Conta aqui pra gente, vocês já passaram por uma audiência e se sentiram mal? Eu acho que não tem como passar por uma audiência sem se sentir mal, né? E é claro que, gente, são tantas emoções que as confeiteiras sentem e tantas frustrações, ansiedades, né? É tanto cliente escroto que às vezes no meio do bolo é uma terapia, né? Você chora, você sorri,
você se diverte, você tem traumas, às vezes você sai de uma encomenda traumatizada, né? E essa daqui não foi diferente, gente. Essa diva, também muito acusada de fazer vídeos falsos, mas esse daqui eu não sei se é um deles, né? Vocês que vão dizer pra gente. Fez um vídeo onde no meio como é que a confecção do bolo, no meio da receita, ela tem um breakdown e ela começa a chorar e ela, ai, não tô muito bem, estou realmente passando por maus bocados. E quem não está, né? Quem tá bem? Eu errei uma decoração de bolo e a cliente foi super compreensiva comigo. Mas no fundo, eu não soube lidar muito bem com esse erro, então eu acabei entrando em desespero. Faz muito tempo que eu não me sinto assim, com vontade de sumir do mundo, de desaparecer e desistir de tudo. Mas hoje, enquanto eu tava terminando esse bolo, eu disse, não porque eu não gosto da confeitaria, mas porque eu tô extremamente sobrecarregada de sempre... Quem que não se identifica com isso? Quem não está se sentindo assim hoje em dia no seu trabalho? Se você tá trabalhando e tá feliz, conta pra gente onde é, porque eu também quero ir. Tem alguma coisa a consertar, de parecer que nunca nada que eu faço tá bom o suficiente pra ser Como eu falo pro meu marido sempre, são dias difíceis pra ser eu. A cliente pediu... E o melhor de tudo é que ao longo do vídeo ela vai sorrindo, depois ela começa literalmente a chorar. Ela começa desconstruindo o bolo, que ela fez errado, mas aí no final das contas tá igual antes. Ela ia fazer, fica igual antes. Essa expectativa de bolo, mas com algumas alterações. E na correria do dia a dia acabou passando despercebido e eu fiz a decoração do jeito que tava a expectativa. E 1001 desculpa pra cliente, ela foi super compreensiva comigo e falou que esperaria eu consertar o bolo. Então eu comecei tirando todo o chantilly que eu já tinha colocado e fui passando a camada de chantilly branca que vai ser a decoração. Tava tentando disfarçar. O melhor de tudo é que agora ela tá falando do bolo e de repente do nada ela volta com os traumas. Tava tudo bem, mas no fundo eu tava com uma ansiedade gigantesca dentro do meu peito porque a cliente tava esperando decorar esse bolo, então eu fui espatulando na maior rapidez do mundo. E assim que eu terminei a espatulação, eu peguei o chantilly com as cores já definidas pela cliente. Comecei a espalhar no bolo de uma maneira bem irregular e tentando colocar o mínimo possível. Mas assim que eu vi o bolo pronto, me veio E aí, conta pra gente, o que vocês acham dessas histórias? São verdadeiras ou não? E tem muitas coisas, eu acho, que levam a tudo isso que aconteceu, né, gente? Tudo isso que aconteceu das confeiteiras compartilhando suas histórias, principalmente a pandemia, que foi um momento onde várias confeitarias nasceram. Olha, segundo uma pesquisa de 2023 da Associação Brasileira do Comércio de Artigos para Festas, bem específica, né? As confeitarias brasileiras, 40% delas nasceram durante a pandemia. E segundo a mesma pesquisa, 69% dessas confeiteiras, dessas confeitarias trabalham sozinhas. Ou seja, gente, não tem como não ter tanto pânico envolvido, né? Talvez assim um pouquinho de lágrima é o que dá um sabor do bolo, né? O que tem o diferencial. Lembrando também, gente, que inclusive o próximo Masterchef vai ser apenas de confeiteiros, né? E eu gostaria de saber, será que já cogitaram esses nomes? Será que esses nomes estão inscritos pra participar ou não? Porque eu gostaria de ver, imagina todo mundo lá no Masterchef, no meio da receita, contando seus traumas, contando suas desgraças. Ai, tô deprimida. Ai, Masterchef mitomaníacos. E tem virado um fenômeno, né, gente? As histórias das confeiteiras. Você sempre fica com o olho aberto, assim, pensando, nossa, mas o que é verdade? O que é mentira? Qual delas realmente está passando por momentos difíceis ou apenas está atrás de uma câmera com um roteiro? Muito bom, não dá pra explicar. Não dá pra explicar. Muito bom. Faz aí, depois me conta. E agora eu volto com vocês lá do cenário. Fechou? Yeah! Lendo uma fic, né? Uma fanfic. Conta pra gente se você conhece alguma dessas ou se vocês acham que são verdadeiras, sim. E se você conhece ou é uma confeiteira, compartilha com a gente as suas próprias experiências, que a gente quer saber também. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou, deixe o gostei aqui embaixo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau!